Hoje vamos falar sobre estresse e o emagrecimento. O que estresse pode ter a ver com emagrecimento? Gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que estresse não é uma doença. Ele é uma resposta física e normal do nosso organismo frente a estímulos estressores e que podem sim influenciar aí o teu processo de emagrecimento, ok? Então, ele não é uma doença e ele não é considerado sempre negativo, muitas vezes o estresse ele é considerado saudável e essencial para a nossa sobrevivência. Olha isso. Então, o estresse tem os dois lados. A gente só costuma ouvir falar do lado negativo, não é mesmo? Vocês ouvem falar que estresse é saudável, que estresse é necessário, essencial para a nossa sobrevivência? Pois é, mas o estresse é essencial para a nossa sobrevivência. Quando nós estamos diante de estímulos estressores, que estímulos estressores podem ser? Então, nós nos deparamos com uma situação, pode ser uma briga, um desentendimento, pode ser uma proposta nova de emprego, o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de aula, uma apresentação de uma prova, uma apresentação do trabalho, uma primeira reunião, uma primeira live, pode ser contas para pagar, prazos estabelecidos que você tem que cumprir na tua empresa, pode ser casamento, nascimento de um filho, pode ser trânsito, né? O trânsito também é um estímulo estressor, pode ser aí imensas coisas, tá? Desentendimentos, brigas, já falei. Então, assim, o primeiro encontro pode ser, todos esses podem ser estímulos estressores. Diante desse estímulo, nós produzimos hormônios que são adrenalina, cortisol e noradrenalina. Esses hormônios vão indicar para o nosso corpo que eles têm que agir, que eles têm que tomar uma ação, seja ela de correr, de fugir, de lutar, de brigar, de não fazer nada. Então, assim, para ultrapassar essa situação, que é um estímulo estressor, o nosso corpo ele produz hormônios para nos fazer agir. Por isso que ele é saudável, porque o estresse, ele nos ajuda a sinalizar ao nosso corpo de qual a melhor conduta, qual o melhor comportamento que nós poderíamos assumir diante daquela situação. E muitas vezes salvando vidas, fazendo com que a gente lute, com que a gente fuja, com que a gente tenha energia suficiente para poder agir naquele momento, tá? Isso não quer dizer, gente, que o estresse, ele é sempre bonzinho, tá? Não quer dizer que o estresse é sempre positivo. O estresse, ele pode sim ser prejudicial, ok? Quando isso acontece? Quando o contato com o estímulo estressor, e não só o contato, mas a forma com que você lida com o estímulo estressor, ou seja, a quantidade de vezes que você fica estressada, a frequência, vai fazer com que influencie todo o teu funcionamento mental e físico. E também vai influenciar aí o teu emagrecimento, com certeza. E vai causar muitos prejuízos físicos, emocionais e para o teu emagrecimento. Então, assim, que prejuízos, que sintomas são esses? Quais são os sintomas do estresse? Então, fica ligada para ver se você sente alguma coisa que eu vou falar aqui. Quais são os sintomas de estresse? Sintomas físicos. Você pode ter aqueles sintomas gastrointestinais, né? De azia, queimação no estômago, diarreia ou constipação. Pode ter sintomas como dores de cabeça, dores musculares, diminuição da libido, diminuição da imunidade, gripes, herpes. Pode ter também tonturas, náuseas, aumento dos batimentos cardíacos, aumento dos batimentos cardíacos. Então, esses podem ser alguns dos sintomas físicos. Sintomas emocionais. Você vai ter irritabilidade, oscilação do humor, pressão, sobrecarga, vai sentir chorona, vai chorar, solidão, isolamento. Tudo isso são sintomas emocionais. Agora, os sintomas cognitivos, o que pode vir a acontecer? Você pode sentir dificuldade de concentração, tá? Problemas de memória, atenção, tomada de decisão, agilidade, preocupação, pessimismo. Então, se você tem esses sintomas que eu acabei de falar, tanto físicos, emocionais e cognitivos, fica ligada na frequência
e como ele acontece, quando, como e qual frequência. Isso são sintomas de estresse. Como que esses sintomas eles podem influenciar na tua alimentação, tá? Eu vou ficar olhando aqui para a câmera aqui de baixo, tá? Então, estou direcionando, ó. Como que eles podem influenciar a tua alimentação? Quando você está diante desses sentimentos ruins, que é o quê? Todos aqueles que eu falei, sintomas físicos, emocionais, irritado, oscilação de humor, você se isola, você chora, você sente tristeza, solidão. Diante de todos esses sintomas que eu falei, o teu cérebro tende a procurar algo rápido que você escape dessa situação. Por quê, gente? O cérebro é perfeito e ele luta pela sobrevivência, pela tua reserva de energia e pela saída dos sentimentos ruins. O organismo ele não gosta de sofrer, então ele vai tentar fugir dessa sensação. Como? De que forma? Procurando lá nas tuas memórias, lá no sistema límbico de recompensa imediata pelo prazer, quais são as situações que liberam sentimentos de satisfação e prazer imediatos. Então, ele vai lá nessas memórias. Se você alguma vez registrou essas memórias associadas, essas memórias de sentimentos associadas à comida, vai ser a comida que ele vai buscar. Não quer dizer que somente a comida seja fonte de serotonina, satisfação e prazer, não. Tem várias outras coisas que são, mas eu estou mais focando aqui em estresse e emagrecimento, alimentação. Então, muitas das vezes nós associamos a comida sim, e isso deve acontecer com a maioria das pessoas e das mulheres principalmente. Então, associa a comida como lá na memória, como fonte de satisfação e prazer imediatos, olha isso. Então, o cérebro vai estimular com que a dopamina seja liberada para que te impulsione a buscar esses alimentos. E que tipo de alimentos são esses? Você vai fazer abuso de cafeína, você vai pular refeições, você vai beber menos líquidos, você vai abusar das frituras, carboidratos, fast food e açúcares. Então, são esses tipos de alimentos que, vejam, é tudo ruim, certo? São alimentos não nutritivos e não saudáveis. Então, no momento de estresse, a tua fuga vai ser comer mais e pior. Então, você vai comer mais e você vai comer pior. E quais são as consequências disso tudo, gente? Imagina, quais são as consequências disso tudo? Porque você vai comer muito mais e você vai comer muito pior. A tua queda de nutrientes vai descer. Claro, a queda desce, né, gente? Vai estar lá embaixo o teu nível nutricional. Teu nível nutricional vai estar lá embaixo. Por quê? Porque você faz escolhas ruins. E é um ciclo, tá? É um ciclo. Quanto mais estressada você está, estressada, com todos aqueles sentimentos que eu falei, tá? De irritabilidade, oscilação de humor, de cansaço, de fadiga, de baixa imunidade, de dor de cabeça, de náuseas, de tonturas, de agilidade, agitação, de não se concentrar, não conseguir tomar decisão, não conseguir prestar atenção nas coisas, de tudo isso, você vai pegar a comida como uma fonte de prazer. Por quê? Quanto mais estressada você está, mais mal você come. E quanto mais mal você come, mais estressado você fica. Então você repara que é um ciclo vicioso. Por isso que o estresse tem uma ligação direta com a alimentação. Ele tem ligação direta com a alimentação. Então, quanto mais estressada você está, mais você come e pior você come. E quanto mais mal você come, mais estressada você fica. Então, é essa relação que acontece. Abuso de cafeína, você pula refeições, você bebe menos líquido, você abusa das frituras, carboidratos, fast food e açúcar, porque libera açúcar direto no sangue. E aí a sensação de prazer ela é mais rápida. E é isso que o cérebro está buscando. Satisfação, prazer e alegria de formas rápidas, para que você saia desse sentimento ruim, que é o estresse, dessa sensação ruim, que é o estresse. Gente, que consequências isso pode te causar a longo prazo? Então, além do sobrepeso e da obesidade, pode causar N outros problemas, tá? Sobrepeso, obesidade, diabetes, triglicerídeos, colesterol, hipertensão, problemas musculares, problemas respiratórios,
úlceras, gastrites, gente, incentiva e produz mais estresse ainda, como eu falei, que é um ciclo vicioso, depressão, ataque cardíaco, possibilidade de derrame, de câncer, problemas de pele, tem muita gente, e até em consultório eu já atendi também muitas mulheres com manchas e problemas da pele totalmente de fundo emocional, de estresse. O estresse causa problemas, manchas na pele. Então, queda de cabelo também, isso tudo são consequências vindas da frequência. Repare, não é o contato com o estímulo estressor uma vez ou outra que você fica estressada, porque você ficar estressada diante de um estímulo estressor sem uma frequência, sem prejudicar a tua vida, isso é saudável e essencial para a tua sobrevivência. No entanto, se isso começa a ser frequente demais e prejudica a tua rotina, os teus hábitos e a tua vida, aí sim você começa a ter esses sintomas de forma exacerbada e frequente, vai causar a longo prazo, ou até a curto, médio prazo, todos esses problemas que eu estou falando aqui, tá? E vou te dar, assim, um exemplo. A Betina, lá do programa Mente Magra, Corpo Magro, ela sofria muito com o estresse, e o estresse realmente refletia no fracasso do emagrecimento dela, né? Ela não conseguia emagrecer porque ela vivia com estresse e também ansiedade, que às vezes andam juntos, né? Nem sempre, mas às vezes sim. Então ela sofria com isso. E qual foi assim, o que foi feito? Ela teve que prestar atenção e entender que o estresse é saudável, no entanto, dependendo da frequência, ele passa a não ser mais saudável, entender quando ela sentia mais estressada, em que situações, qual a frequência e quais os tipos de alimentos ela comia, ok? E aí aplicando as técnicas. E uma das técnicas, com a ajuda da terapia, é a mudança de pensamentos, porque olha só, o estímulo estressor, qual é o estímulo estressor que eu falei para vocês? Brigas, trânsito, acidentes, nascimento de filho, casamento, um novo emprego, a primeira vez no emprego, a primeira vez dando uma palestra, a primeira vez fazendo uma live, uma apresentação de um trabalho, prazos para cumprir, contas para pagar. Então, tudo isso são estímulos estressores. Então, não é mudando o estímulo estressor ou fugindo do estímulo estressor que você vai ter sucesso. Por quê? Porque eles sempre vão estar ali, de uma forma ou da outra. Então, ela aprendeu a interpretar aquele estímulo estressor de outra forma. Então, ela mudou o pensamento dela e conseguiu entender diante daquele estímulo estressor, da mesma situação, ela conseguiu entendê-la de outra forma, interpretar de outra forma, mudar a lente do óculos para outra lente, para que ela conseguisse ver de outra maneira que causasse menos sofrimento, menos sintomas, para que ela conseguisse mais sucesso no emagrecimento. Então, esse é um dos exemplos. E eu sei que muitos de vocês já colocam objeções e muitos afirmam: o estresse não tem poder sobre mim, o estresse não consegue mudar minhas escolhas, o estresse não consegue influenciar meus comportamentos ou minhas emoções, e muito menos o estresse vai fazer com que eu coma mais ou menos. Pior que vai. Pior que vai, gente. Pior que é assim que acontece. Eu te expliquei em termos científicos, porque o estresse, com frequência, ele é ruim, prejudicial. Causa todos aqueles sintomas físicos, emocionais e cognitivos. E prejudica a alimentação, aquelas escolhas daqueles maus hábitos, e, ao passar do tempo, pode causar todas aquelas doenças. Então, isso é cientificamente explicado. Então, com certeza, tem relação aí direta com as tuas escolhas alimentares. Consequentemente, você come mais e come pior. Consequentemente, você vai ganhar aí uma gordura extra, concorda? Então, o que a gente precisa tratar? Você é o culpado? Você é a culpada dessa situação? Não. Você não tem culpa dessa situação, tem que tratar a causa, o que está por trás, fazendo com que você realmente tenha esse problema, com que realmente você desconte na alimentação. Foi isso que a Betina lá fez. Então, essas objeções, elas não são verdadeiras, tá? Não são verdadeiras. Então, qual é o jeito errado de você interpretar isso? É não entender o processo
de estresse, se você não entender como o estresse funciona, como ele influencia o teu organismo, como ele pode influenciar o teu processo de emagrecimento. E não aplicar as técnicas, porque existem técnicas para que você domine, você entenda, você controle tudo isso para que você tenha sucesso ou mais sucesso no teu emagrecimento, ok? Então, deixa eu virar aqui meu cronograma. Então, o que você tem que fazer? Nós já vimos o que é o estresse, já vimos quando que ele é prejudicial, já vimos como ele funciona no nosso organismo, já vimos os sintomas e já vimos as doenças e os problemas que ele pode causar. Então, e aí? O que a gente pode colocar em prática? Então, entender isso tudo, né? Como funciona o estresse no nosso organismo e começar a aplicar técnicas, começar a aplicar soluções para resolver esse problema, tá? Que soluções poderiam ser essas? Você pode, a primeira coisa, você pode entender a causa. Como é que é isso, entender a causa? Fazer uma pesquisa, exatamente, que nada mais é do que um autoconhecimento, um estudo sobre você mesma. Então, assim, procurar anotar, fazer um mapeamento, né? Procurar anotar quando você se estressa, em que situações se estressa, qual é a situação mais frequente que você mais se estressa, que tipo de alimentos você escolhe, quais são aqueles preferidos, os que te aliviam, se são sempre os mesmos, se você varia de uma semana para outra. Então, tudo isso é importante, porque tudo isso vai dar sinais aí da causa, do que está causando. Então, é importante você saber quando você se estressa, em que situações você se estressa, se é mais de uma, qual é que é a mais frequente, o que está implicando ali com mais frequência. Tá? Porque tem várias fontes de estresse, tem vários estímulos estressores, no entanto, às vezes tem um ou outro que estão ali mais frequentes. Então é isso, entender a causa, para de agir no automático e observa, escreve, mapeia, entende o teu processo, por que você está se comportando daquela maneira, o que aconteceu para você estar assim, tá? E que alimentos você escolhe para sair daquela sensação ruim, como uma fuga para os teus problemas, tá? Outra coisa é você procurar listar coisas que você gosta. Faça uma lista de coisas que você gosta, de coisas que você tem prazer em fazer e que às vezes você não está tendo tempo para fazer. Coisas prazerosas, qualquer coisa que te dê prazer, tá? Então faz essa lista. Outra técnica também é organizar as tuas atividades, trabalhar com checklist, com agenda no papel, agenda física, ou com agenda online, na internet, enfim, não tem problema. Desde que você escreva as tuas atividades, liste as tuas tarefas, as tuas responsabilidades, tudo, desde no mercado, farmácia, responsabilidade com filho, com casa, responsabilidade no trabalho, então todas as tuas tarefas diárias. Por quê? Porque aí você vai saber se a causa pode estar vindo daí, tá? Porque aí você vai saber se você está fazendo muitas atividades para 24 horas, porque nós nem temos 24 horas. Lembra que nós temos que dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Então, nessas 16 horas que a gente passa acordados, será que dá tempo para fazer todas as atividades que você planeja fazer num dia? E isso pode ser fonte de estresse. Isso pode estar te causando um estresse e até uma ansiedade também. Então, será que dá tempo? Ou será que você está perdendo muito tempo em uma atividade só? Pode ser também. Então, a lista de tarefas diárias serve para você verificar isso. Tem uma técnica também que você pode fazer, que eu faço muito em consultório, é a técnica da torta. É assim, você faz assim no papel, ou da pizza, né? Tanto faz. E você divide, vai cortando ela em fatias e vai colocando. Quanto tempo você gasta para lazer, quanto tempo você gasta para cuidar de você, quanto tempo você gasta no trabalho, quanto tempo você gasta em coisas de casa, quanto tempo você gasta em mercado, quanto tempo você gasta com amigos, com religião, enfim. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Enfim, gente, quanto tempo que você gasta aí nessa torta, nessa pizza, você vai conseguir identificar qual é a fatia maior. Que fatia maior do teu tempo tem?
qual é a atividade que tem a maior fatia do teu tempo e qual é aquela que tem a menor fatia, ou quais são as atividades que não têm fatia. E aí a gente pede para colocar uma real, que é o que realmente você acontece no teu dia a dia, e uma que você considera ideal e ver a diferença. Qual está ali roubando espaço, qual deveria ter mais, qual deveria ter menos. Isso serve para organizar o teu dia a dia, as tuas tarefas e a tua lista de preferências e o que você pode ou não fazer, o que dá tempo ou não de fazer. Lembrando que sua lista de atividades que você gosta, aquela que foi antes dessa que eu falei, dessa técnica que era uma de listar as atividades que te dêem prazer, que você gosta, elas têm que estar incluídas nessa organização de tarefas, tá? Elas têm que estar ali incluídas, porque o lazer, cuidar de você, você ser a prioridade, isso estimula a tua saúde física e emocional, ok? Então faz parte do autocuidado, faz parte da autoimagem e da autoestima também. Então tem que estar ali listada também, ok? Então, outra técnica você, além da torta, é essa aqui, gente. Você precisa, às vezes, se está num grau exacerbado, você precisa de ajuda profissional. E essa ajuda profissional, realmente terapia exclusiva para isso, ela vai te ajudar a não fugir de estímulos e não a dizer que os estímulos não existem. Não, pelo contrário, ela vai te ajudar a olhar para aquele estímulo de forma diferente, ou seja, pensar e interpretar aquele estímulo de forma diferente para que você mude pensamentos e mudando pensamentos, você muda reação emocional, você muda o estresse e você muda o teu comportamento. Então você muda tudo. É isso que vai fazer você entender as coisas de outra forma. Isso também você vai conseguir na ajuda profissional, ok? Outra técnica também são 3 juntas, ó, meditação, respiração e relaxamento muscular. A meditação também está incluída a respiração e também relaxamento muscular. Mas a respiração, você vai trabalhar somente a respiração, tá? E isso vai influenciar porque mudando a forma que você está respirando no momento ali de estresse, você vai estar avisando, respirando de forma diferente, você vai estar avisando para o teu cérebro que não necessita mais de produzir cortisol, que não necessita, que você já está num equilíbrio. Então, não produzindo aqueles hormônios que fazem você lutar e agir, você já vai ter outra reação emocional, fisiológica e biológica no teu organismo. E aí você já vai se comportar de outra forma, tá? Então, a respiração, ela ajuda muito no processo de controle fisiológico, tá? De você controlar o teu cérebro a ponto dele responder de forma diferente. E a respiração, o relaxamento muscular, você vai sentir todos os músculos. Você vai dos pés à cabeça reparando e contraindo e descontraindo e reparando em todos os seus músculos, tá? Isso também vai favorecer para que você sinta menos os sintomas, tá? Outra técnica é sono. Você tem que procurar dormir bem, porque a gente já viu muito aqui que a qualidade do sono interfere diretamente no teu processo de emagrecimento, no ritmo circadiano. Então, precisa haver uma qualidade de sono, os especialistas indicam de 7 a 8 horas por dia, e tem técnicas de higiene do sono, que aí já é outro assunto também, e também a alimentação, porque nós já vimos que quanto mais você está estressado, mais mal você come, e quanto mais mal você come, mais estressado você fica. Então, é um ciclo. Então, tem que também interferir aí na alimentação. Comendo o quê? Alimentos que previnem o estresse, que são lutadores, que são batalhadores contra o estresse, tá? Que são o quê? Alimentos ricos em vitamina B, temos aí alface, abacate, macarrão e arroz integral, os ricos em triptofano, que é a banana, o chocolate, pode ser o chocolate 70%, cacau, aveia, queijo, frango, ovos. Também temos os ricos em ômega, que é o salmão. Temos os legumes e as frutas. Então, a alimentação, ela também vai ter uma influência enorme em você prevenir o estresse. Porque se alimentando melhor, você tem menos tendência a ficar estressada, ok? Porque é um ciclo, tá? Deixa eu ver se faltou algum aqui na minha lista. Faltou sobre relacionamentos.
Procure buscar relacionamentos que te deem suporte, que sejam relacionamentos de fundo positivo, que te deem sustentação, apoio psicológico, e não, às vezes, aquelas pessoas que vão te deixar pior, tá? Porque tem essas pessoas que realmente elas só implicam para que você fique mais estressado ainda, né? Ou vamos dizer, coloca mais lenha na fogueira. Então, procure as pessoas que te deem apoio psicológico, suporte para o momento que você está passando. Então, essas são muitas técnicas que você já pode colocar aí em prática para lidar com o estresse e sentir menos os efeitos dele. Tanto os efeitos emocionais, cognitivos, fisiológicos, quanto também o prejuízo na tua alimentação, sobrepeso, obesidade, colesterol, triglicerídeos, os problemas físicos, tá bom? Então, isso é um jeito certo que você pode lidar com isso, com o estresse. O primeiro passo, gente, que eu falei aqui de várias técnicas, mas o primeiro que você pode escolher, além de você, o primeiro, né, de identificar a causa, que é muito importante, prestar atenção quando acontece, em quantas vezes acontece na semana, qual o evento que mais acontece, de que forma você lida, quais os sintomas você sente daqueles que eu listei todos, às vezes você não sente todos, mas sente alguns mais que outros, qual alimentação que é escolhida, então, identificando a causa e mapeando, e também fazendo a lista de tarefas, organizando as suas tarefas, porque identificando a causa, você já vai fazendo um mapeamento do que pode estar por trás desse estresse. Então, esse é o primeiro passo. Faça uma lista também de tarefas que você tem diárias, anote numa agenda. Eu faço tudo em agenda, mas você pode fazer checklist, você pode fazer na internet também, o que seja, que dê resultado para você. Mas faça uma lista dessas tarefas para que você se sinta mais confortável e perceba se você está perdendo algum tempo em alguma tarefa ou se existem tarefas demais e que realmente você não vai conseguir cumprir e que você tem que dar uma diminuída nessas tarefas para que você tenha saúde física e emocional, tá bom? Então é isso. Resumindo, o estresse afeta diretamente o teu emagrecimento? Sim. O estresse dificulta você emagrecer? Sim. Por quê, gente? Porque quando você está estressada com frequência, você tem sintomas físicos, emocionais e cognitivos. E diante desses sintomas, o teu cérebro vai fugir para que você procure uma solução que te dê satisfação, prazer, alegria imediatos para que você saia desse momento de tristeza. É simples assim. Como que teu cérebro vai fazer? Ele vai buscar nas memórias o que você registrou como consequência boa, como consequência positiva. Aquilo que você fez que está associado a uma emoção de satisfação e prazer imediatos. E muitas das vezes é a comida. Eu falei que nem sempre, realmente nem sempre. Tem outras coisas que liberam satisfação imediatas, como uma corrida, uma caminhada, ler um livro, ouvir uma música, ver um filme, ver uma série, falar com uma amiga no telefone, encontrar amigos. Então, tem coisas que liberam, sim, serotonina de forma rápida. No entanto, tem muita gente que associa a alimentação, sim, como uma satisfação imediata e rápida de prazer. Alguma coisa que coma como uma sensação falsa, né, gente? Uma sensação de fuga falsa que vai resolver aquele seu problema. E quando você come, você vê que nada resolveu. Não resolveu realmente o teu problema. Nada mudou. Pelo contrário, né? Você acaba tendo dois problemas. Que é o quê? O problema que já tinha antes, porque ele não foi solucionado, e o problema que você causou agora depois. Porque você comeu e você está, e se isso for contínuo, né? Você com certeza está no sobrepeso aí, que vai te causar problemas. Sobrepeso causa doenças, tá? Então, com certeza, vai ter outro problema aí para você lidar. Fora a autoestima, fora tudo isso que vai complicar. Então, gente, era isso que eu queria falar aqui para vocês. Estresse influencia o teu emagrecimento? Sim. Você estando mais estressada, você tende a fazer escolhas piores alimentares. Você tende a comer mais e a comer pior. E você comendo mais e comendo pior, você tende a ter mais estresse.
tá? Então é um ciclo vicioso, lembre disso. Então entenda como o estresse funciona na nossa vida e procure aplicar as técnicas, ok? É esse o recadinho da live de hoje. Fico por aqui. Um beijo. Encerrar aqui, vamos lá. Tchau, tchau, gente.